Opa, meu nome é Cazé, mas pode me chamar de Correria. Meu nome é Correria, é apoiado pela Philips Áudio e Vídeo. É só você acessar loja.philips.com.br para conhecer a linha completa de fones de ouvido, a caixa de som, Bluetooth, aquela qualidade de som e imagem que você já conhece. Philips Áudio e Vídeo, viva o mundo sem interferências. E para acompanhar a gente é só entrar no www.meunomeecorreria.com.br com 2 vezes, meu nome e correria.com.br, onde a gente tem todos os episódios. Você pode assistir a primeira temporada com o Taíde, essa segunda com a gente, enfim, tá tudo lá. E também nos acompanhar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, @meunomecorreria. Um E só, Meu Nome Correria. É isso aí. Então, começando mais uma edição aqui do nosso Meu Nome é Correria e temos um convidado muito especial. Ele é escritor, é roteirista, ele é podcaster, ele é afrofuturista. O nome dele é Ale Santos, mas pode chamá-lo também de Correria. Obrigado, Ale, pela sua presença aqui. Prazer é meu, Cazé. Que legal estar aqui trocando ideia com vocês aí, mano. Pô, o prazer é todo nosso. A gente vai começar, então, a gente tem as pessoas que nos acompanham gostam muito de entender quais são os chapéus que as pessoas, que os convidados estão aqui vestem no seu dia a dia, né? Então, assim, eu listei assim, uma série de coisas que você faz, mas eu gostaria de entender agora, que você atualizasse a gente com relação às atividades que você está fazendo no momento e que você falasse também sobre o afrofuturismo e o que é ser afrofuturista. Cara, tão difícil tentar colocar um chapéu só, porque assim, eu tento... Hoje eu conto histórias, é a forma com que eu me apresento. Eu gosto de contar histórias. E essas histórias podem ser série de televisão, essas histórias podem ser podcast, pode ser artigo para jornal, pode ser artigo para blog, pode ser Twitter. Eu faço um pouco de tudo isso, assim. Hoje eu estou numa sala de roteiro para uma série, tem meu podcast, que é o Infiltrados no Cast, tem meu podcast de ficção, que é o Ficções Selvagens. Estou produzindo um livro que vai sair agora em novembro, que é o Último Ancestral pela HarperCollins. Estou trabalhando também com uma HQ, que vai para frente aí, que eu estou desenvolvendo com o pessoal da Stout Club. Tô falando um monte de coisa, cara. Eu tô fazendo um monte de coisa aí. E encontrou tempo para vir conversar com a gente. Pô, obrigado, Ale. Isso é muito importante. Então, seu chapéu principal, como você mesmo colocou, é esse chapéu de contador de histórias. Vamos ver. E que tipo de história você gosta de contar? E a gente não falou do afrofuturismo. Sim. Eu sou aquele garoto nerd que adorava Senhor dos Anéis, cara. Eu sou o cara da fantasia, sou o cara da ficção. Mas eu também sou esse mesmo nerd que faz pesquisa histórica, sabe? Que vai atrás das pseudociências e de coisas que as pessoas gostam de enterrar na história, assim, cara. E por isso Você é um desenterrador da história. Sim, sou um pesquisador, assim, autodidata, assim mesmo. Meu primeiro livro, que é o Rastro de Resistência, que foi finalista do Jabuti. Do Prêmio Jabuti, né? Ele foi assim, ele surgiu muito dessas pesquisas. Olha o livro, cara, que eu trouxe, pô. Você dá uma autografada aí pra nós. Pô, vou autografar aqui pra vocês, cara. Muito legal esse livro, recomendo. Parece um almanaque, assim, muito bem editado, assim, muito legal, umas imagens muito interessantes. E cada história maravilhosa, realmente, que vale a pena a gente conhecer e propagar. Consegui meu autógrafo. Só chamei o cara pra isso, pra ter o autógrafo aqui. E sabe que esse livro ele surgiu do Twitter, né? Foi do Twitter? Foi, porque Conta pra gente. Um dia sentei na minha casa com o celular e falei, vou contar uma história. Eu achava que fazer thread era coisa de idiota, é verdade. Eu falei isso pro próprio Jack, que é o criador do Twitter, quando eu encontrei ele, tá ligado? Jack Dorsey. É ele mesmo. Você conversou com ele? Conversei com ele, veio aqui no Brasil, acho que foi 2019, o pessoal do Twitter me convidou para um evento com ele, outros influenciadores amigos, como o René e tal, gente boa pra caramba. E aí eu tava contando essa história. Falei, cara, achei que escrever uma thread era coisa de idiota, porque que tipo de cara comenta embaixo do próprio comentário, tá ligado? Não faz muito sentido. Mas um dia eu resolvi contar uma história um pouco maior no Twitter 140 caracteres. Falei, deixa eu contar uma história um pouco maior. E eu sou esse cara que tinha o costume de ligar pros amigos enquanto tava cozinhando, ou falar no WhatsApp e ficar contando histórias que eu tava pesquisando, cara. Tipo, olha, acabei de descobrir isso aqui sobre esse filme. E eu enchia muito o saco deles. Um dia eu sentei e resolvi contar no Twitter e foi a primeira vez que uma thread minha bombou, assim, cara. Tipo, eu fui de 5 mil seguidores que eu tinha na época para 140 que eu tenho hoje por conta dessas histórias.
E as editoras chegaram, pô, Ale, vamos adaptar isso para literatura. Conversei com algumas editoras, a Panda Books, que foi a que deu match, assim, que produziu essa obra que eu amo, o jeito que eles colocaram o coração deles nessa obra, assim. É muito legal. E é muito bonita e a obra começou a ganhou o mundo. Ela tá no clube de leitura da ONU agora, cara. É mesmo, Tá cara? no clube de Que leitura da legal. ONU e foi comprado Pela Prefeitura de São Paulo. pelo Estado de São Pelo Paulo. Estado de São Tá em Paulo? todas as escolas, cara. Puxa, que vitória, né, cara? Porque Foi. assim, você desenterrou uma série de histórias que não foram enterradas por acaso, na verdade, Sim. havia uma intencionalidade de deixar de fora. Você desenterrou e ainda conseguiu que ela fosse oficializada pelo próprio Estado de São Paulo. Porra, é um feito Exato, incrível. cara. E, assim, e ainda foi finalista do Jabuti, né, cara? Primeiro livro. Meu pô. primeiro livro, cara, que loucura. Tipo, eu que nunca acreditei que... Eu tinha desistido de ser escritor uma época, mano. Tinha desistido porque não tava dando grana, ninguém queria saber de nada. Eu acho que foi em 2013 eu representei o Brasil numa antologia mundial de ficção científica. Uau! Eu falei, caramba, o mundo vai se abrir pra mim, as editoras vão me querer e não deu porra nenhuma, ninguém queria saber Ninguém de queria nada. saber cara. de você. Aí foi onde eu fui trabalhar com storytelling, roteiro empresarial, só que você fica muito ali atrás das cortinas, sabe? O dia que eu comecei a mostrar minha habilidade de contar histórias no Twitter, foi quando esse livro bombou. E aí outras pessoas viram que além de contar essas histórias sobre a historiografia, histórias de empoderamento negro e tal, eu também tinha esse lance de fantasia. Porque esse livro ele é de história, o Rastro de Resistência ele é de história, mas a forma com que eu enxergo ele é com o poder do entretenimento, a forma com que eu estou focando para contar uma história é Stephen King, é Tolkien, Ariano Suassuna, que eu amo Ariano Suassuna. Então, é esses caras que eu tô me inspirando na hora que... A Dona Helena Barbosa, é esses caras que eu tô me inspirando na hora que eu tô querendo contar uma história, seja uma história verídica ou seja uma história de ficção. E aí eu comecei a fazer esse caminho para mostrar pra galera que eu também sou da ficção. E era da ficção científica, Isaac Asimov, H.G. Wells, Star Trek. Eu sou esse cara que gosta dessas coisas. O afrofuturismo, ele surge como uma forma de você conectar as narrativas de ficção científica e de hipertecnologia com a discussão de empoderamento negro, com a ancestralidade, com as culturas que foram silenciadas pela colonização. Faz muito sentido eu que estudava história e era um pesquisador de cultura afro-brasileira, olhar para esse movimento do afrofuturismo e conectar com aquele nerd de ficção científica e falar, caramba, essas histórias estão explodindo na minha cabeça, deixa eu contar para todo mundo um pouco dessa minha ficção afrofuturista. Uau! Pera aí que eu tô digerindo aqui. Pô, você citou nomes muito distintos, né? Assim, no espectro, desde a Norineira Barbosa a Stephen King. Norineira Barbosa é um gênio, foda, cara. muito bom. É um gênio. E como é que surgiu esse gosto pela leitura, o gosto pela contação de história na sua vida? A leitura foi uma coisa muito de ser aquele garoto nerd sem amigos no ensino médio. Se tivesse um filme sobre a minha história, seria Todo Mundo Odeia o Ale. Que é aquele garoto nerd negro da década de 90, que todo mundo me xingava e tal. Eu pegava aqueles livros, eu ia pra biblioteca. Nunca me pegaram matando aula, porque eu matava aula no lugar mais duvidoso do mundo, que era a biblioteca. Eu ficava lá sozinho, lendo Os Cavaleiros da Távola Redonda, lendo toda a fantasia, Isaac Asimov. Eu amo Isaac Asimov, amo Fundação, amo tudo que ele faz. E aí foi muito natural que no momento eu quisesse contar as histórias. Uma das primeiras oportunidades de contar essas histórias foi através do RPG, o Role Play Game, aquele jogo de maluco que tem no Stranger Things, sabe? Eu lembro que um amigo meu chegou de Taubaté, morava lá em Taubaté, ele, pô, olha, tô caçando Pokémon. Eu falei, caramba, que nóia que esse cara tá... Porque hoje em dia é normal falar que tá caçando Pokémon, você pega o celular, mas não tinha celular na época. Sim. E ele me mostrou o RPG, eu comecei a ver no RPG uma possibilidade de eu posso criar o meu Cavaleiro da Távola Redonda, eu posso criar a minha própria fundação, eu posso criar minhas versões de lobisomens e tal. E aí, desde os 12 anos de idade, eu estava escrevendo e expressando um pouco assim a minha criatividade. E como é que você encontrou eco na sua família? Teve apoio também do pessoal? Como é que era? Cara, tipo, ser um criativo no interior é complicado, porque... De que cidade você é?
Eu sou de Cruzeiro, divisa com Minas Gerais. Bem divisa. Eu costumo dizer pra galera que quem nasce em Cruzeiro é 49% mineiro, 50% paulista, 1% vagabundo. Mas assim, essa cidade... E assim, a gente no interior é uma cidade de 90 mil habitantes. Os empregos que geralmente tem lá, ou é o comércio, ou é a indústria... E não tinha, tipo, escritores no meu bairro, né? Não tinha pessoas do mercado criativo. Não tinha uma referência. Não tinha. Qual era a sua expectativa em termos profissionais naquela época, que você trabalharia com o quê? Cara, não tenho nem ideia, mano. Eu acho que... Meu pai queria que eu fosse ou do exército ou fosse mecânico. Eu tinha feito o curso do Senai, é um curso muito legal, é uma oportunidade para muitos jovens descobrir que uma forma deles ganharem a vida, e eu descobri nesse curso que eu perderia minha vida, que eu passaria fome, porque eu sou um péssimo mecânico, tá ligado? Mas aí, tipo, eu fiz muitos cursos na época, eu fiz curso técnico de vendas, técnico em administração, tava sempre estudando. Eu simultaneamente estava treinando também. Eu fui atleta 100 metros rasos, 200 metros rasos. Que isso, é mesmo, cara? Sério, cara. Tipo, quantos segundos você fazia nos 100 metros? Eu cheguei a fazer 10 e 80. Que isso? Cara, tipo, eu entrei em índice brasileiro ali, eu competia, tinha medalhas e tal, cara. Cara, uma coisa que quando começa a fazer a conta dos 100 metros rasos, eu fico completamente louco, absurdo, cara. Porque você mano. fala, caralho, como o cara andou 10 metros num segundo, mano. Sim, sim. Né? Tipo, é um deslocamento muito absurdo. E o esporte, ele me deu, assim, essa obstinação louca. Porque eu treinava, eu fazia ensino médio de manhã, de tarde eu fazia curso profissionalizante e eu treinava sozinho de noite, assim, com o meu treinador. Lá tinha uma equipe pequena lá na cidade, lá, que é a equipe que já mandou gente para a Olimpíada, já mandou... Mas assim, os caras na raça, mano, o esporte no Brasil não tem muito investimento. E eu fazia porque eu me sentia bem, tipo, a autoestima que eu não desenvolvia na parte da sociedade, eu desenvolvia no esporte, mano. Eu sabia que eu tinha que treinar, meu treinador falava assim, Ale, olha pra linha de chegada, esquece tudo que tá ao seu redor, você só precisa chegar lá, tá ligado? Então você tem que correr com você mesmo. E eu sei que esse é um discurso que parece meritocrático, mas faz sentido dentro pro indivíduo, tá ligado? Você precisa, eu interiorizei isso, por mais que hoje eu discuta questões sociais, eu também sou um cara que tô me esforçando ao máximo pra competir contra mim mesmo, tá ligado? Eu tô querendo ser cada vez melhor. Contra você mesmo. Tô competindo contra mim mesmo. Eu quero, Quer dizer, com você, né? Como é que é essa competição? O Cara, que você quer fazer? Eu quero ser um escritor cada vez melhor. Eu sou alucinado com isso, mano. Entreguei a última versão do meu livro pra editora recentemente. E o último dia foi um estresse louco, porque eu fico achando que tá tudo ruim. Nossa, tipo, eu passei mal, falei, caramba, faltava 3 páginas, deu dor de cabeça em mim. Nossa, por que eu aceitei esse contrato? Por que eu preciso fazer isso? Então, eu sou muito crítico comigo, porque eu tô constantemente estudando. Eu faço podcast também há 1 ano e eu ainda tô hoje estudando roteiro de podcast. Eu escrevo desde os 2 anos de idade, eu tô estudando storytelling, tô lendo livros sobre escrita. Isso eu trouxe para mim. Eu preciso, independente de todas as discussões sociais que existem, que são importantes, eu sou um cara que se esforça a ser um escritor melhor, profissional melhor. É curioso isso, né? Porque muitas vezes as pessoas encaram vamos dizer, esse debruçar-se sobre as questões sociais, ou esse tipo de você debater isso como se fosse uma coisa fora, né? A parte. Na verdade, deveria não precisaria nem falar sobre isso, na verdade, Sim. porque é uma coisa natural. A gente deveria estar discutindo a nossa sociedade a todo instante, né? Deveria, porque eu era aquele garoto esforçado que não tinha oportunidades. E por mais que um dia você tenha oportunidades, você não pode deixar de ser aquela pessoa que está constantemente se criticando e desenvolvendo estratégias para fazer a parada acontecer. Não adianta você subir num palco se você não souber fazer o show e também entender da produção. Tá Fala de novo, olhando para essa câmera. Fala isso aí de novo. Não adianta você subir no palco se você não souber fazer o show e não planejar o que você vai fazer depois desse show, tá ligado? Porque esse mundo do entretenimento, você sabe mais do que eu, tipo, é muito das negociações, da trocação de ideia, do networking, não é só ter um livro. Criar os mecanismos e entender como que esse livro pode se tornar um produto para além do livro, tá ligado? Eu não sou aquele escritor que, tipo,
ó, toma esse livro pra editora. Eu fico enchendo o saco da minha editora, falando assim, ó, esse livro, a gente tá editando ele, mas eu já tô pensando nos veículos que vão falar sobre esse livro, já tô entrando em contato com a galera, já tô pensando num segundo livro pra vender pra vocês, pra gente trocar essa ideia. Então, eu ainda estou assim, interessado nesse livro que você acabou de terminar, que você falou. Como é que foi terminar essas últimas 3 páginas? Qual é o nome do livro e quando que vai ser lançado? Esse livro é O Último Ancestral. Ele é um Pantera Negra brasileiro, assim, Que sabe? legal, Ele é um cara. romance afrofuturista. Então, é a história de um universo hipertecnológico que tem uma ditadura tecnocrática que empurra algumas pessoas pobres para uma favela. E, assim, essa Que ditadura isso, cara? Como assim? tecnocrática... Isso nunca aconteceu, que história. Sim. Então, eu trago muitas alegorias que parecem reais, assim, sabe? Aham. Essa questão de pessoas pobres, como no Brasil, que se descobriu 40 milhões de pessoas não têm acesso à internet por conta do aplicativo de auxílio emergencial, eu levo essas discussões para a fantasia. Então, nesse universo, essas pessoas não têm nenhum acesso à internet segregada. Tem a internet do distrito, do centro, e tem uma rede velha que acontece em Obambo, que é essa favela. E as pessoas abandonaram a religião. Ninguém acredita mais em religião. Todo mundo acredita na tecnologia. Até que um garoto que é um ladrão de carros descobre que tem o espírito de um rei ancestral dentro dele, tá ligado? Então é toda uma história sobre como reconstruir esse imaginário e da fé, da crença e confrontar a tecnologia ou não. Uau, que interessante, cara. Pô, vou te falar um negócio. Eu lembrei, pode ser uma viagem minha, mas você falou do rapaz que era ladrão de carro. Eu lembro de uma entrevista, será que eu estou enganado, cara? Mas era uma entrevista que o D2 deu lá atrás, bem no começo lá do Planet Hemp, falando de uma época em que ele também puxava toca-fita, né? Assim, época de toca-fita de carro. Assim. D2, desculpa se eu estiver falando besteira. Mas, cara, me veio esse negócio na cabeça, assim, se não me engano. Mas, enfim, cara, que legal, que puta história bacana. E eu gosto assim... E você, qual é o seu último ancestral? Cara, eu sou meio irreligioso. Eu tenho uns problemas com religiões, porque elas sempre se tornam armas de manobra política, tá ligado? Eu acredito que todo mundo tem a sua crença e isso pode funcionar. Para mim, não tem funcionado assim, sabe? Mas é que a religião, ela acaba... A instituição é um grande problema, né? Mas o sentimento que acaba gerando, eventualmente, a fundação de uma religião é a religiosidade, né? A coisa de religar, né? De transcender. Isso você vive. O mistério da vida, por exemplo. Sim. Vive? Eu não sei, eu acho que eu tô meio desconectado de algumas coisas assim, cara. Eu preciso eu sinto falta de ter uma conexão maior, assim, porque eu sei que algumas coisas ficam mais fáceis, alguns conflitos, mas hoje eu não consigo me conectar tanto assim com alguma coisa divina, mano. Como é que você conseguiu terminar essas últimas 3 páginas do livro? No horror, assim, cara, no estresse, tá ligado? Eu demorei mais de 10 horas pra terminar 3 páginas do livro, porque eu sofri muito, assim. Mas eu sofri, depois que eu terminei as 3 páginas, abri uma cerveja, desliguei tudo, coloquei um hip hop, assim, louco, e eu curti demais, mano. Foi aquela catarse, assim, cara. Muito massa. Quando é que o livro vai estar nas prateleiras? Novembro o livro vai estar chegando. Eu vou dar um spoiler aqui pra galera, porque Por favor, mano. a capa desse livro é feita por um artista que é meu amigo e que eu sou muito fã dele, que é o Rafael Albuquerque, que é um cara que ilustrou pra DC também. E em parceria com o Douglas, que é um outro ilustrador futurista que vai colorir e tá fazendo um mapa legal pro meu livro. Pô, que massa, cara. Pô, parabéns, vai ser incrível, hein? Vai ser. Muito bom, maravilhoso. Olha, a gente está passando por uma série de assuntos aqui, né? A gente falou do afrofuturismo, falamos sobre o seu gosto pela leitura, falamos sobre o universo de RPG, mas você também é um professor de gamificação. Sim. Conta pra gente, o que é isso, cara? Cara, gamificação é você pegar mecânicas de jogos e levar para ambientes que não são de jogos. Como, por exemplo, uma sala de aula ou um treinamento empresarial. O pessoal ali da educação da pedagogia conhecia como ludologia. Jean Piaget, desde a década de 50, tem falado sobre como jogos ajudam ou facilitam a educação, sabe? É uma coisa que é muito bem discutida desde a década de 50, mas a partir de 2010 ali tem uma palestra da Jane McGonigal,
que é Jogando para Mudar o Mundo, que aí o mercado de marketing e comunicação olhou para isso, e ela estava falando sobre o Warcraft, como que as pessoas se empenham e passam horas em atividades que são chatas, como empilhar caixas, mas que se tornam divertidas por conta dessa embalagem ficcional que os jogos dão, tá ligado? Então, a gamificação é isso, é pegar essa magia dos jogos e levar um pedacinho dela para um lugar que não é de jogo, assim, como treinamento mesmo. Eu já tinha feito algumas coisas nesse sentido, já gamifiquei uma startup que usava o DNA para criar um programa de treinamento para as pessoas pelo aplicativo, tá ligado? Treinamento de esporte. Repete aí, mano. É uma startup que usa o teste de DNA para criar um programa de treinamento de saúde para as pessoas. Ah, uau! Então Entendi. Você faz o teste do seu DNA, usa lá saliva, alguma coisa assim. Sim. Eles fazem um rastreio programa. E aí você gamifica. Ajudei eles a criar um aplicativo que fosse mais divertido. Para melhorar a saúde da pessoa a partir disso, é isso? É, porque assim, qual tipo de aplicativo você geralmente abre no seu celular todo dia? Ou é rede social ou é jogo. Então, dificilmente você vai abrir um outro aplicativo por algum outro motivo, assim. Então, pô, seria tão assim, legal se a gente pudesse gamificar a política, né, cara? Gamificar uma campanha eleitoral. De algum modo, cara, já... assim, porque é tão árido, às vezes. Um dos princípios dos jogos, e os jogos que mais fazem sucesso, são de guerra. Se você pegar, tipo, essa competição de guerra ali... de algum modo a política traz um pouco desse espírito do jogo, tá ligado? Desse espírito de criar uma embalagem ficcional, de colocar um campo de disputa de narrativas e de você ter os times que vão disputar por essas disputas, disputar por esse pleito eleitoral, né? Os partidos não deixam de ser times assim como a Horda ou como a Aliança no World of Warcraft, né? Porque a sensação que eu tenho é que é tão complexo o sistema, né, que fica muito difícil, as pessoas acabam se afastando dele, porque você não consegue entender muito bem. É muito difícil entender o que faz o vereador, qual a diferença do vereador para o deputado estadual, para o deputado federal. Às vezes se reclama com um, mas na verdade não faz parte da obrigação do vereador, é a obrigação do deputado. E isso a gente não aprende, né, cara? É uma coisa que você aprende, sei lá, lendo as coisas e tal, mas não existe uma preparação cidadã. Se tivesse uma gamificação, eu imagino que os jovens poderiam ter uma adesão maior, um engajamento maior. Assim. Eu acho que os jovens hoje já estão se ligando um pouco mais nisso, né? E acho que já estão entendendo um pouco mais o papel de do vereador, do deputado, do presidente, mas ainda tem uma galera, principalmente que a gente vai olhar para outras fora de capitais, assim, que ainda não estão nesse mesmo compasso de entendimento, né? Que ainda votam em deputado só pela legenda. E aí, se você pergunta para ele, que deputado você votou? Ele não tem nem ideia, tá ligado? Beber uma água, né? Pois é. Eu acho que ainda precisa desse trabalho para conectar com a política, assim, da política fazer sentido. O Brasil é cheio de coisas que não faz sentido, como a própria educação, onde os jovens não vão para a escola sem entender por que aquilo vai mudar a vida deles, tá ligado? Então precisa dessa conexão da galera entender por que a política e por que a educação muda a sua vida. Qual foi o impacto da educação na sua vida, na sua transformação pessoal? A educação, ela fez tudo, ela me tornou quem eu sou hoje, ela me abriu portas para poder discutir coisas que eu não poderia discutir sendo um jovem desinformado numa cidadezinha de 90 mil habitantes, tá ligado? A educação me conectou com você aqui hoje, a educação me conectou com o D2 também, me conectou com editoras, me conectou como criador de conteúdo, sabe? Emancipou, assim, a minha mente mesmo por conta disso, abriu formas da minha experiência de vida não ser só uma experiência moldada pela sociedade, que queria que eu ficasse lá no interior, queria que eu ficasse naqueles empregos que eram ligados para aquelas pessoas mais simples, dignas e porém mais simples, e a educação me proporcionou participar do debate público, participar de alguma forma das discussões que movem a nossa sociedade. E isso veio por conta da política de acesso às universidades. Eu fui cotista, eu tenho orgulho absoluto de ter sido cotista. Geralmente as pessoas acham que as cotas elas dão a universidade pra gente, e não deu a universidade, ela só me colocou numa sala de aula. Inclusive, como chegar na universidade era um outro rolê, porque eu morava numa cidade diferente, eu não tinha dinheiro para ir para a universidade. Pegava carona, já cheguei a dormir no ônibus, assim, acordar de madrugada dentro do ônibus.
emprestava, fazia trabalho para os colegas em troca de passe escolar, tá ligado? Então, e eu sempre fui tipo que criar as minhas estratégias para chegar na universidade, cara. E a partir do momento que eu tava na universidade, eu falava, pô, eu fui o primeiro neto da minha avó a se formar, tá ligado? As minhas duas avós. E eu falava, mano, essa parada tem que valer de alguma coisa, mano. Não valeu como publicitário, mas valeu como o pensamento científico, por eu ter ganhado essa ferramenta intelectual que a faculdade me deu, tá ligado? De entender de um pouco de ciência, de metodologia, capacidade crítica, de né? discussão, exatamente. Discernimento e tal, fundamental, né, cara? Foi. Importantíssimo. E você leva essas técnicas que você aprendeu, que você vem desenvolvendo, você vem, por exemplo, gamificação, técnicas de engajamento, para o Twitter para fazer suas críticas, seus comentários, suas crônicas políticas. Como é que isso surgiu? Foi uma coisa que foi aparecendo naturalmente? Você contou daquele thread, mas se puder repetir. E queria que você falasse também de como você lida, né, com as reações. Hoje em dia as reações são muito extremadas, né, tanto para um lado quanto para o outro. Como é que você lida com isso nas redes sociais? O Twitter foi muito... Eu já estava no Twitter há um tempo que eu era blogueiro desde 2006, 2007, assim, sabe? E eu já estava blogando sobre jogos, inclusive, e já tinha acessado, já tipo ido a alguns eventos como Campus Party, Brasil Game Show e tal. Mas assim, ela numa proporção bem menor do que eu tenho hoje. Eu cheguei a ter 5, 6 mil seguidores. E desde que eu comecei a criar uma thread, foi a primeira vez que eu coloquei meu celular no silencioso, porque eu passei 4 dias de notificação de pessoas me seguindo e dando RT, sabe? Eu fiquei desesperado, cara. Fiquei muito desesperado. Imagina tudo que você batalhou na sua vida foi por 15 segundos de espaço, de fama. E de repente você ganha esses 15 segundos. Eu falei, mano, eu preciso de mais, eu preciso agarrar isso, eu não posso deixar isso passar, porque geralmente passa. E eu lembro que eu fiz 4 threads na mesma semana, assim, cara. Eu falei, não vou contar mais histórias, igual um desesperado, cara. Depois o desespero começou a se transformar em parcimônia, entendimento, em entender que, tipo, eu não precisava lutar para crescer cada vez mais em números, mas eu precisava só mostrar a minha forma de contar a história, que as coisas iriam acontecer, né? Começou a aparecer meu Twitter, virou matéria em alguns jornais, virou matéria em alguns lugares, virou livro, e aí hoje eu sou um cara bem mais tranquilo com as redes sociais. Elas ainda são intensas emocionalmente, mas sempre que eu tô passando por um momento complexo emocionalmente, eu tento desligar, eu coloco um fone de ouvido, vou correr, eu coloco um rap e vou pra academia. Durante a pandemia... E não é qualquer corridinha, não, né? Tipo, 10 segundos, 100 metros. Não, é corridinha, assim. Mas a maior catarse mesmo é aquela corridinha ouvindo Jay-Z Link Park, tá ligado? Você coloca aquele fone e sai correndo que nem maluco ali na avenida. E o interior é lindo pra correr, cara. Eu amo o interior por conta disso. Você vai correr olhando pra Serra da Mantiqueira, você vai correr, assim, de manhãzinha no sol. Isso é uma forma de yoga, assim, pra mim, cara. Você falou de momentos complexos nas redes sociais. Qual foi o momento mais complexo que você passou de ser atacado, que você sentiu magoado, machucado, ferido? No começo, qualquer primeira vez que você é atacado é difícil. Eu lembro que uma vez foi com o D2, quando eu senti um pouco isso, porque ele fez uma crítica àquele deputado Hélio Bolsonaro, que era Hélio Negão, alguma coisa nessa época, só que ele fez uma crítica dando RT no meu tweet, tá ligado? Então eu passei uma semana sendo ofendido nessa época. Ele passou muito mais do que eu. Recebeu ameaça de morte nessa semana. E só que como meu tweet estava junto, eu recebia também por tabela algumas ameaças. Eu passei uma semana sendo atacado. Caramba, peraí. De novo. Vamos voltar. Cara, é muito como as coisas são, né? Eu falei do Marcelo D2 ali, foi uma coisa que passou pela minha cabeça. E aí agora você está contando uma história em que ele retweetou um tweet meu. Um tweet seu. O que falava esse tweet? Nossa, eu não lembro. É uma coisa tipo que eu tava falando que o Hélio Negão, ele era um cara vendido, alguma coisa assim, porque ele ter se dobrado totalmente à extrema-direita, ao bolsonarismo e tal. Foi uma ofensa bem dura, assim, sabe? Uhum. E ele falou, olha, é isso aqui mesmo. Ele deu um RT falando exatamente isso. E aí a gente passou a semana, assim, sendo ofendido, cara. E ele numa proporção muito maior, mas... Pra mim foi uma proporção que eu acho que eu recebi 600 ofensas em 2 dias, assim, tá ligado? E a sensação que você tem é que o mundo tá repleto de idiotas
que o mundo tá repleto de pessoas ruins. Parece que todo mundo te cerca assim e todo mundo é aqueles caras querendo te linchar com uma pedra na mão. E até você entender que a única coisa que você precisa fazer para desligar essa sensação é desligar o celular, leva um tempo, porque você tá preso àquela realidade do celular, tá ligado? Então, depois que você vai sendo atacado algumas outras vezes, você tem esse entendimento que as pessoas estão tentando me cancelar, as pessoas estão falando mal de mim, desliga o celular e abre a janela e você vai ver um outro mundo que é fora da sua casa. Quando você vai na padaria, as pessoas não vão ficar te enganando à toa, não, cara. É muito isso, cara. Eu comecei a lidar dessa maneira com isso, de entender que existe vida além do algoritmo e que existe vida além da ofensa. E a internet faz a gente esquecer isso, mano. Faz a gente esquecer que se as pessoas estão te cancelando no Twitter ou no Instagram, não significa que quando você vai no supermercado vai todo mundo te olhar estranho, não. Não significa que quando você vai no barzinho vai estar todo mundo querendo te matar, não, cara. Mas dá um vazio, né? É difícil construir essa estrutura interna para... Inclusive, os adolescentes, é muito difícil, né, cara, lidar emocionalmente com isso, e é uma fase muito complexa também, né? Sim, porque eles acham que a vida é o que tá na timeline, cara. Uhum. A gente esquece que a minha geração, talvez tenha, vou fazer 35 anos agora, talvez tenha sido a última geração dessa transição pro mundo digital, cara. Eu fiz datilografia quando eu era jovem. Eu fiz curso de datilografia, cara. Então, quando eu mudei, eu morava em Taubaté, eu tinha meus amigos da RPG. Quando eu mudei para Cruzeiro novamente, eu mandava carta para ele. Então era aquele rolê de tipo, e aí, como é que você tá? Tá jogando RPG? Olha a história que eu escrevi. Mandava uma carta, a carta chegava uma semana depois, ele escrevia, chegava uma semana depois. E o volume de informação da internet digital faz a gente esquecer disso, cara. Que a gente não precisa ser tão desesperado para as coisas acontecerem, não. Uma amiga minha uma vez me falou do filho dela que viu a máquina de escrever pela primeira vez e falou, nossa, que ideia incrível, né? Tipo, um computador que já vem com uma impressora. Eu achei muito bom isso, cara. Esses ataques que você sofreu, eles estavam relacionados diretamente com o que você colocou? Havia cunho racista? O que você sentiu? Muitas vezes eu sou atacado por cunhos racistas, assim, principalmente que vem da extrema-direita, porque eu sou um cara que me posiciona como um progressista, né, que é uma ideologia um pouco mais à esquerda. Então, hoje no Brasil, tipo, parece que tem uma divisão que é o muro, qualquer coisa que seja contra o atual governo é comunista. E é muito louco porque eu nem pensava muito em política. Eu comecei a contar histórias sobre reis quilombolas, eu comecei a contar histórias sobre como a ciência inferiorizava pessoas negras. Eu não tava, tipo, me afiliando a um partido, tá ligado? No Twitter. Só que as pessoas começam a te colocar numa caixa. Você está contando sobre isso, como o presidente falou que isso não existe, então você é comunista, então você é contra ele, tá ligado? Então, a internet, ela tenta te aprisionar. E aí as pessoas começam a te atacar de todas as maneiras. Eu descobri com o pessoal do próprio Twitter que tinha uns filtros que você colocava. Quando eu descobri esses filtros, quem não tem foto não pode... Eu não leio resposta de quem não tem foto, eu não leio resposta de contas muito novas, de quem não me segue. Aí todo esse tipo de coisa cai, cara. Aí você começa a ficar mais tranquilo. Foi o paraíso, assim, pra mim. Interessante isso que você falou sobre... Pô, você estava escrevendo sobre pessoas, sobre o rei quilombola, só que você teve um alcance político, na verdade, extremamente político isso mesmo, sem você ter essa noção, né, essa consciência inicialmente. E as pessoas passam de todos os lados, passam a te... então você agora é do meu partido, ou você agora é da minha turma, ou você agora é contra o presidente, então você é comunista. Então as pessoas começam a te encaixotar, a colocar tags em você. E de algum modo você se sente como se tivesse caído num riacho e o riacho tá rolando e você tem que sobreviver naquele meio, tá ligado? Algumas vezes você vai ter que se apegar com algumas pessoas que são parceiras. E foi quando eu conheci muita gente legal, muita gente que se aproximou de mim e que me apoiou e que eu comecei a trocar muitas ideias, como a Emicida, que acabou escrevendo na capa do meu livro, o Leone, que é um cara assim, fantástico, que é um cara que eu admiro muito, o Teddy Correia, cara, ele é um grande parceiro, cara, eu adoro o Teddy Correia, a galera do rap toda chegou, sabe, esse fluxo da galera você cair no fluxo de discussão política das redes sociais,
pode te trazer coisas boas, e tem muitas coisas boas que me trouxe, mas também pode te colocar nessa luta eterna, nessa dicotomia entre bem e mal que parece que as redes sociais adoram. Quando você estava desenterrando essas histórias, assim, você tinha consciência de que elas tinham sido enterradas, não simplesmente esquecidas, ou foi uma coisa que você foi ganhando aos poucos, assim? Eu não tinha essa concepção porque ser um garoto negro do interior no Brasil e de todos os lugares te dá uma certa solidão, no sentido de que você não sabe que tem um problema com todo mundo. Você não sabe? Você acha que o problema é só com você. Porque na escola não fala que existe um problema de epistemicídio, de hierarquia racial ou cultural, sabe? Não existe, não tem essa discussão aberta. A minha casa não tinha essa discussão. Meu pai, ele não tinha essas ideias. Minha mãe também. Então, eu achava que, tipo, era só que essas histórias me construíam. Por que eu pesquisei essas histórias? Porque elas falavam sobre mim. Tanto que a minha bússola para contar elas é sempre a emoção, sabe? O quanto eu me emociono com essas histórias. Acho que é o Hemingway, que é um autor influente estadunidense, que fala que quando as emoções acabam, o seu texto está pronto, tá ligado? Então eu uso isso como uma bússola. Se eu não tenho nenhuma emoção para colocar nesse texto, é porque acabou. Então eu buscava isso, essas histórias eram sobre mim. E à medida que eu compartilho, eu descubro que não é só sobre mim, é sobre inúmeras e inúmeras outras pessoas. E isso me dá um certo poder no sentido de reconstruir meu imaginário, de eu entender que então existe uma comunidade, então existem pessoas iguais, então eu não sou o monstro, assim, de estar o cara quebrado, o único cara quebrado do mundo, tá ligado? Você começa a entender que outras pessoas estão quebradas e que o problema não é você, o problema é a sociedade. É muito louco esse pensamento de você se sentir quebrado solitariamente. Uma vez eu compartilhei, por exemplo, o que geralmente acontece com pessoas, com garotos negros, que a gente não entra em shoppings, supermercados com sacolas. E eu achava que era uma neura minha, tá ligado? A minha mãe sempre... Eu tenho 35 anos de idade. Eu acho que se eu sair sem carteira e sem RG... Nunca aconteceu da polícia me parar, mas eu acho que se eu sair sem RG, vão me espancar, tá ligado? Essa é uma sensação que tá na minha cabeça. Então eu achava que isso era só meu. Quando eu falei pra galera, nossa, eu faço algumas coisas para evitar parecer suspeito, tipo, nunca abro sacola em supermercado, sempre que eu vou passar no detector de metal, por mais que não tenha nada, me dá um medo. E eu vejo que muita gente tava falando, porra, é a mesma coisa que acontece isso comigo também faço esse tipo de coisa, também tento evitar parecer suspeito e tal. Eu falei, caramba, cara, então eu não tô quebrado sozinho, ou talvez eu nem esteja quebrado, talvez que esteja quebrado é a própria sociedade que não discute essa criminalização com estereótipo, tá ligado? É muito louco, né? Quando você sente uma coisa e não consegue reconhecer ou você se sente o quebrado, né? O destruído. Frankenstein, se sente tem umas coisas que são muito estranhas, tipo touchscreen mesmo, né, cara? Assim, tem uma sensação muito louca às vezes, que, tipo, quando você aperta e não funciona, e essa é a sensação que dá que o dedo quebrou, né? Você, porra, mas eu tô apertando o botão, mas não funciona e tal. Tipo, você tem uma resposta do sistema que acaba levando você a se sentir doente, mas que na verdade é o contrário, né? Não sei se deu para entender o que eu falei. Entendi. É uma coisa meio fisiológica mesmo, assim. A gente acha que o problema a gente sempre se culpabiliza pelo problema de tudo. Isso. Sendo que às vezes o problema não é você. Só que como não tem ninguém para trocar essa ideia, não tem ninguém para você se sente constrangido, né, Sim. cara? Você fala, putz, eu tô me sentindo assim, por quê? Será que sou só eu? E aí tem um lado muito bom e poderoso das redes sociais, que é a cura pelo compartilhamento. A gente está entrando em Setembro Amarelo e é um mês importante sobre a conscientização de pessoas que tentam se matar, que tem toda essa discussão sobre suicídio, e esse isolamento é o que leva a isso, tá ligado? As pessoas não compartilham, então a gente tem que, de algum momento, encontrar um lugar seguro para a gente falar das nossas emoções, porque quando a gente fala das nossas emoções e outras pessoas dizem, olha, eu também tenho esse problema, eu também estou passando por isso, você para de achar que o mundo não é mais seu lugar.
Tem uma coisa importante a gente compartilhar nossas emoções aí. Sim, e que tem a ver com o teu livro, né? Esse livro novo que você está falando, porque uma sociedade extremamente tecnológica não consegue perceber a importância da emoção, né? Sim. A emoção parece uma coisa que tem que ser alijada, tem que ser deixada de lado. E por isso que o meu protagonista tem vários personagens ali que eles não... Nesse livro Último Ancestral não existem heróis. O Elia, que é o protagonista, ele começa como ladrão de carro, um cara super desacreditado de tudo, porque ele vive uma realidade ruim. E, de repente, é esse cara que não acredita mais em nada que percebe que tem um poder que ninguém mais acreditava nele. Isso fala muito sobre todas as pessoas, inclusive aqui no Brasil que a gente está passando agora, uma realidade muito difícil, economicamente difícil. Você vai no supermercado e as coisas são cada vez mais difíceis. E às vezes é você que está ali dentro dessa realidade difícil, que se sente fraco, que se sente incapaz de mudar alguma coisa. Às vezes a gente mesmo tem um poder de mudar ao redor, de ser uma figura importante na nossa família, de ser uma figura importante no nosso trabalho, de ser uma figura que vai ajudar e apoiar a comunidade de alguma forma. Mudar a percepção também, né? Você Sim. muda o ponto de vista, você consegue enxergar outras coisas. Não é sobre com salvar o vontade. mundo. Às vezes é só sobre salvar o microambiente. Às vezes é só de inspirar as pessoas ao redor. Não precisa inspirar, tipo, 1000, não precisa ter 1 milhão de seguidores. Às vezes só precisa ter mais alguém que Só vai te precisa olhar. seguir, né? Sim. Siga o seu coração, não precisa de seguidor. Exatamente, mano. Só siga o seu coração. Qual a leitura que você faz desses manifestações? Tem pipocado no mundo inteiro. Tivemos aqui também no Borba Gato, da população tentar destituir determinadas estátuas que fazem homenagens a pessoas, por exemplo, no caso do Borba Gato, que era um bandeirante, um explorador, um cara que, enfim, que matou muitas pessoas também. Sim. Ou estou errado? Sim, não, tá certo. Eu acho que a gente está vivendo um ponto de transição. Uma vez eu dei uma entrevista, acho que foi pro jornal O Globo, que me perguntaram o que eu acho dessas estátuas. Eu falei, elas vão cair de um jeito ou de outro. E longe de uma discussão se elas precisam cair pelo fogo ou por projetos na prefeitura, a gente está vivendo um momento que mais pessoas estão discutindo o Borba Gato. A gente está vivendo um momento que mais pessoas estão discutindo Jacques Félix, que é o bandeirante lá de Taubaté. A gente está vivendo um momento que a galera está olhando para trás falando, olha, será que isso nos representa? E eu gosto disso. Eu acho que a sociedade, de tempos em tempos, tem que olhar para trás e falar, será que essa figura representa o que a gente é hoje? Sabe, uma das coisas que eu questiono muito de algumas religiões é a gente querer viver da mesma forma que um livro escrito há 2, 4, 5 mil anos atrás, tá ligado? A sociedade muda. Será que essas figuras precisam ser as mesmas? Isso, de algum modo, não deixa a gente congelado na discussão? E, obviamente, a gente vai evoluindo. O Borba Gato hoje não significa nada para muitas pessoas que antigamente não tinham o poder de criar as próprias estátuas, tá ligado? Não significam nada pra gente. Então, Não, e era um dominador, né? Também. Estava dominando os outros povos. Que estátuas você ergueria, então? Quantas 5 estátuas que você ergueria e onde? nossa, essa pergunta aí é pra pegar a gente. Ó, eu ergueria uma estátua pro Candeia. Mano, o Candeia merece muito, um gênio do samba, um cara que mereceria muito, assim, um reconhecimento. Clementina de Jesus, mano. Clementina de Jesus é a memória viva do passado brasileiro, né? Ela é muito poderosa no que ela faz. Eu queria uma estátua para ela. Deixa eu ver mais algumas pessoas. Faltam 3 estátuas. Eu queria uma... Mas onde? Peraí, você falou Clementina de Jesus, onde que você ia botar? Cara, devia ter estátua dela em tudo quanto é lugar do Brasil, tá ligado? Deveria ter toda a cidade, você entra na cidade, tem Clementina de Jesus e Candeia dando a bênção pra você, tá ligado? Deveria. E do lado deles, toda a cidade deveria ter Clementina de Jesus, Candeia e os Racionais. Aí já tem aí umas 3 estátuas que seriam importantes pra caramba. Aproveita, deixa, e assiste a entrevista que o Taíde fez aqui no Meu Nome é Correria com o Mano Brown. Foi muito legal na primeira temporada. Deixa eu ver quem mais que deveria ter estátua. Gilberto Gil, cara. Gilberto Gil também é outra figura. E eu vou falar de novo do... Nossa, esqueci, eu acabei citando ele no começo, o escritor que eu amo, Ariano Suassuna. Mano, Ariano Suassuna, pra mim, se um dia eu for 0,1% do que ele era como escritor e ter a sensibilidade dele criativa, eu vou morrer feliz, porque ele pra mim é tipo a minha musa inspiradora da literatura, cara. Muito legal.
Eu acho o Alto da Compadecida a obra-prima máxima do Brasil, assim, tanto no cinema, que é muito bom a série, mas quanto o teatro mesmo, escrito pelo Ariano Suassuna. E eu gosto porque ele tem uma pegada muito regionalista, assim, sabe? De valorizar. O Brasil, ele foi muito... Ele exportava a cultura regional. A cultura regional era importante para o Brasil até a década de 70, 80. E hoje a gente tem um Brasil que se concentra muito nas capitais do Sudeste, que faz o Sudeste, que meio que faz que o Sudeste seja o espelho de todas as outras coisas. E eu acho que a gente tem muitas histórias boas aí pelos interiores, que a gente precisa resgatar, trazer ficção, trazer fantasia pra galera. Tem coisas polêmicas, como Monteiro Lobato, que veio do interior, mas assim, o interior do Brasil, pra mim, é a cara do Brasil. Uhum. O próprio Monteiro Lobato já era uma visão meio externa também disso, né? Porque ele não... É diferente, né? Um escritor... É um cara que geralmente eu tô aí na internet dando umas porradas na imagem Sim, eu tô dele. ligado. Eu já li, já. Eu fiz uma pesquisa recentemente sobre o Saci, sobre a origem do Saci e tal. Sei o Que quê. legal. E passei bastante por esse lado aí, né? Porque o Monteiro Lobato, ele escrevia para o Estadão, né? No Estadinho, na verdade. E aí Ele fez um inquérito sobre o Saci. Isso. E, na verdade, ele pediu para as pessoas escreverem cartas contando os causos sobre o Saci. Sim. E recebeu um enxovalho de cartas, foi na época da Primeira Guerra Mundial, né? Só que, bom, quem é que sabia escrever naquela época? Quem é que era alfabetizado, né? Sim. E quem é que lia jornal e eventualmente teria condição de escrever uma carta e mandar a carta para o jornal? Então a gente sabe que já existia um filtro ali muito grande, né? Então as histórias foram contadas sob um ponto de vista de pessoas que eram alfabetizadas, provavelmente brancas. Apesar que tem algumas histórias nesse livro que são escritas no dialeto caipira, né, cara? São escritas literalmente como caipira, assim, cara. Eu gosto bastante. Mas o fato de ser caipira não necessariamente significa que eram pessoas de estrato mais baixo, né? Ou inferior, né? No sentido que a galera social. tem um estereótipo sobre o caipira, mas o dialeto caipira, se não me engano, foi o primeiro dialeto brasileiro, assim mesmo, assim, né? Padre Anchieta, as primeiras obras de literatura brasileira foi escrito no dialeto caipira. A galera lembra um pouco dessa palavra como se fosse uma coisa ruim, mas eu sou caipira, sou do interior, cara. Eu sou negro caipira ali mesmo, que gosta ali da Serra da Mantiqueira e gosta da sua terra, mano. E gosta das redes sociais. Gosto das redes sociais, sou o digital negro caipira agora. Como é que você está vendo o Camargão? O Sérgio Camargo, lá no Palmares. Cara, eu acho que, assim, é muito polêmico falar sobre ele, porque... Mas será, cara? Será que era polêmico? Assim, às vezes as pessoas falam sobre polêmica. Sim. E você fala, meu, mas não é polêmico. Verdade. Isso é um fato. Não faz sentido falar, polemizar um cara que não passa de um incompetente. Porque, sinceramente, o que ele promoveu? Eu não sou aquele cara que vai falar assim, olha, nunca pode existir um negro de direita no país. Porque a realidade é que o Brasil não é uma utopia nem da esquerda, nunca vai ser uma utopia da direita também. A gente vai ter gente de todas as formas de existência, tá ligado? O que eu sou contrário é um cara que não é propositivo. Então, sei lá, se ele acredita que existe uma forma da direita promover cultura, faz essa parada acontecer. Mas o que ele faz não é isso, ele só desmonta, ele não tem habilidade, ele é um cara que ele só tá lá pela maior habilidade dele, que é a habilidade da ofensa, né? A habilidade de ser ultrajante. Foi por isso que ele foi colocado naquele posto, ele não promoveu cultura, ele não promoveu formas de se discutir a sociedade, não promoveu nada. Tudo que ele faz é desmontar e desmontar e desmontar. Essa é a maior habilidade dele e como todas as pessoas que têm essa habilidade, ele vai acabar no ralo da história quando esse governo passar. Fala de novo, cara. E como todas as pessoas que na história têm essa habilidade de desmontar e de ser ultrajante, ele vai acabar no ralo da história brasileira. É o único lugar que tem especial para ele. Você já leu O Cheiro do Ralo? Não li ainda, Não, cara. do Mutarelli, né? Muito bom. E tem um filme também. Tem uma vez que o Camargo falou assim, ele é muito contra movimentos negros. Movimentos negros... Primeiro que ele é muito idiota de achar que só existe um movimento negro, como se fosse uma coisa pasteurizada. Movimentos negros são diversos. O Jongo, lá de Guaratinguetá, é um movimento negro. Um grupo de evangélicos negros que discutem racismo são movimentos negros. A capoeira é outro movimento negro. Grupo de estudantes que antirracistas são movimentos negros. Então, o movimento negro
é plural, tem de todas as maneiras. E aí ele tá lá falando que ele é contra o movimento negro. Eu acho que durante a pandemia ele fez uma ação que ele arrecadou R$1 milhão, R$2 milhões, já não sei exatamente o valor, para ajudar as pessoas na pandemia. A CUFA, que é o movimento negro, o Central Única da Favela, arrecadou 10 milhões numa ação, tá ligado? Então ele não consegue nem chegar na metade do que a galera faz. A Uniafro, que é outro movimento negro aí, tem 33 cursos educacionais, preparatórios para a faculdade, espalhados em várias periferias do Brasil. Quantos cursos a Fundação Palmares na atual gestão faz? Nada. Sabe? Quantos músicos ele tem promovido nessa tal cultura familiar da direita? Nenhum. Então, assim, ele é só incompetente, só tá falando, fazendo bravata e falando um monte de porcaria. Você falou da multiplicidade dos movimentos negros, né? Os movimentos negros estão tendo uma importância histórica incrível, né, nesse momento. Você pega a Colisão Negra por Direitos, né, que são mais de 200 organizações do movimento negro, também tocada pelo Douglas Belchior, né, que é fundador da Uniafro, junto com a Sheila Carvalho, uma grande advogada, incrível, né? E impetraram os pedidos de impeachment, foi um dos mais consistentes que teve nos últimos tempos, dos mais de 100 que foram registrados lá. Realmente fundamental o papel que os movimentos negros estão fazendo nessa luta para manter a nossa democracia, que vem sendo aí bastante atacada sob essa égide aí do Steve Bannon, né? Sim. E assim, como você falou da coalizão negra, tipo, as pessoas às vezes elas caem nessa falácia do movimento negro ser uma entidade que quer controlar todos. Você tem movimentos negros na OAB, depende de cada cidade, você tem movimentos negros empresariais. Eu fiz, o único movimento negro que eu realmente participei, assim, ativamente, foi a Black Rock Startups, que era um movimento que aproximava mentores negros com novas pessoas que querem promover startups, cara. Isso deveria ser a coisa que os caras da direita capitalista estavam fazendo, mas não, é o movimento negro que está fazendo. Tem movimento negro empreendedor, tem tudo quanto é lugar, cara. Tem em todos os lugares aí uma ideia diferente, às vezes não convergente, porque eles também, movimentos negros também discordam, também tem formas diferentes de agir. Só que a gente tem aí um maluco que fica tentando rebaixar o debate público. Você, um cara especialista, vamos dizer assim, um pesquisador, um aperfeiçoador, um artesão do storytelling, da contação de história. As pessoas que estão nos assistindo aqui, que estão querendo entender como é que é o seu processo e tal, o que você poderia passar para eles com relação... Pô, você quer melhorar seu storytelling? Faz isso, faz isso, faz isso, faz aquilo. A primeira coisa é se perguntar por que você quer contar essa história. Se você não tiver um propósito de por que eu quero contar essa história, muito provavelmente ninguém vai se conectar com essa história. Você tem que entender que só vai ser forte para alguém se partir, se for forte para você, se for verdadeiro, sabe? Eu quero contar essa história porque me constrói, eu quero contar essa história porque é sobre algo que eu vivi, eu quero contar essa história porque é algo que outras pessoas possam estar vivendo, ou é para discutir um grande tema social, sabe? Ter esse propósito é a base de tudo, é o tijolo fundamental, assim. Porque senão essa história fica vazia, cara. Quantos filmes tem aí que é cheio de estruturas perfeitas, de comédias românticas, que são totalmente técnicos, mas que as pessoas não se conectam. Legal. Então, qual é o seu propósito? Qual é o seu ao propósito? Contar aquela história? O segundo siga a sua intuição. Um bom storyteller tem uma intuição sobre aquela história, sabe? Vai perseguir isso. Acho que o Newton Canito, que é um escritor... Conheço. Que Newton Canito. É muito bom. Roteirista, sim. Ele tem um livro que é Manuel, o primo pobre dos irmãos do Manual de Roteiro, né? Que é ótimo, assim, cara. Então, eu já vou pular para essa outra dica, mas essa aqui ele diz que a criação é anárquica. Então, segue a sua intuição, cara. Escreve bêbado, revise sóbrio. É uma frase do Hemingway, sabe? Tipo, faz isso mesmo. Escreve sem se apegar às regras. Escreve o que está no seu coração, segue a sua intuição. Depois, você vai colocar uma régua e vai editar, vai saber se aquilo é bom, se aquilo presta, se aquilo vai te dar problema ou não. E aí, nessa régua, então, a segunda dica é escreva com a sua intuição, a terceira, coloque uma régua. E embutido nessa dica de colocar uma régua, continue estudando constantemente sobre contar histórias. Você vai passar uma vida
e estudando toda a tradição de cinema, você vai morrer e você não vai ter completado os seus estudos. E mesmo assim, o cinema é só uma mídia, que você vai estudar história em quadrinho, você vai estudar literatura, você vai estudar teatro. É uma infinidade de coisas para você estudar e ficar se aprimorando constantemente. Existem contadores de história que usam muito post-it, né? Que o cara vai colocando, escreve só como se fossem cenas ou coisas assim, e depois você pode montar, desmontar, botar na frente. Você usa alguma técnica dessa? Eu sou um plotter, né? Geralmente tem dois tipos básicos de escritores, que é a galera chama de painter, que é os caras da intuição que escrevem sem saber o final, tipo Stephen King é um cara assim, frequentemente diz que não sabia o final, e você tem os arquitetos da narrativa, os plotters, que são os caras que estudam essas mecânicas, essa matemática de contar história, sabe? Eu tento fazer uma sinergia entre essas duas técnicas. Por vir do RPG, por ser aquele cara que constrói mundos, eu tento controlar o máximo possível a minha narrativa, criar meu arco com as escaletas, com os beats, com esses post-its mostrando, ó, o primeiro ato tem 4 cenas, o segundo ato tem 8 cenas, o terceiro ato tem mais 4. Então, porque são as regras técnicas do storytelling. Mas eu crio essas regras, eu crio esse arco e depois eu desconstruo todas elas, porque você tem que deixar a emoção sair. Então, vários momentos já planejei, tipo, eu vou começar contando história a partir dessa perspectiva. E eu tenho um lance que eu só consigo escrever ouvindo música. Tipo, eu crio uma playlist para cada cena. Essa cena eu preciso estar com raiva. Eu crio a playlist porradeira para essa cena. Essa cena é de romance. Então vai de Katy Perry a Beyoncé ali na cena de romance. Eu coloco o fone de ouvido estourando assim mesmo, cara. Eu só consigo escrever assim, mano. E aí eu vou escrevendo a cena com base nas emoções que a música vai me despertando e tentando me colocar na emoção do personagem. E isso frequentemente já quebrou toda a minha construção matemática da narrativa, cara. Quer dizer, é importante, num dado momento, ter a estrutura até para que você possa eventualmente quebrá-la e misturá-la de alguma outra forma. Sim, eu fico criando... Eu crio o arquétipo dos meus personagens... passo muito tempo investindo em saber quem são os personagens, de onde eles vêm. Muitas vezes eu construo alegorias sobre esses personagens que podem ser utilizados como easter eggs. Tipo o meu próximo livro, O Último Ancestral, ele vai ser lançado com 4 episódios de um podcast contando sobre as referências, cara. Eu fui buscar referência no folclore africano, cada centímetro dos nomes, tipo Elia, Obambo e todos os outros personagens tem uma referência histórica e eu só consigo colocar isso porque eu passei muito tempo criando eles antes de partir para a escrita. Quando eu parto para a escrita, eu já tenho tudo ali pronto. O próprio Newton Canito, em uma entrevista, falou isso, olha, escrever mesmo é técnico, 2 dias, você bate o roteiro ali. Agora, o que escrever? Que é o que o Stephen King chama de confabulação. E a confabulação, você não aprende de lugar nenhum, a confabulação vem da sua sensibilidade, vem do quanto você consegue absorver o mundo, entender de pessoas e projetar. E é por isso que eu amo muito o Ariano Suassuna. Quando você pega um texto do Chicó, do João Grilo, parece que em uma simples frase você tem um universo de entendimento. E esse tipo de projeção que vem dessa habilidade de confabular, ela é alimentada pela sensibilidade do autor. Uma pessoa que não conhece muito o mundo, uma pessoa que não consegue compreender as emoções de outros seres humanos, diferente da experiência de vida dele, não vai conseguir confabular com essa riqueza de construção. Incrível. Um outro chapéu seu que é muito importante também é o de podcaster, né? No Infiltrados no Cast. E ontem eu quase não consegui ler o roteiro aqui que a gente está preparando para você, porque eu fiquei ouvindo Ficções Selvagens, né? Então eu gostaria que você falasse sobre essas duas experiências, assim, porque eu gostei muito, sobretudo, daquele episódio mixtape. Eu amo Ficções Selvagens. Ficções Selvagens, inclusive, quando eu falei que eu tinha desistido de ser escritor, Ficções Selvagens é a redenção desse meu texto da minha desistência. Porque em 2013 eu representei o Brasil com um conto de ficção científica chamado A Cor de Seus Olhos, numa antologia mundial de ficção. E aí ninguém queria... Parabéns, cara, que incrível. Então, e ninguém queria me dar espaço. Mas eu sempre fui aquele cara esperto também, como eu falei do business, do negócio. Falei, então não vou ficar publicando essas coisas de graça. Vou guardar algumas ideias aqui na gaveta para quando surgir a oportunidade.
Quando surgiu a oportunidade, que a Aurela falou assim, Ale, a gente quer umas histórias suas. Eu falei, opa, tem aqui umas 3 já na gaveta, mas é literatura, eu preciso transformar isso em roteiro de áudio para podcast, tá ligado? Então, Ficções Selvagens é um pouco do que eu sou. Tem discussão racial ali, tem ficção científica de alienígena, tem discussão sobre religião, tem hip hop. Mixtape é um episódio que eu fiz muito inspirado num rapper que é amigo, que é o Coruja BC1, tanto que termina com a música do Coruja, e que é um garoto que descobre um aplicativo que teoricamente seria só para criar beats de hip hop, mas ele descobre que ele fica preso naquele aplicativo e que se ele desliga o aplicativo dá muita merda na vida dele. Mas o aplicativo leva ele para uma outra realidade, sabe? Eu acho que isso muito é uma alegoria sobre a vida de muitos rappers, muita galera do funk, que vê nesse processo criativo uma única forma de sobreviver e que mesmo assim tem consequências, tá ligado? O mixtape termina com consequências, porque ele não consegue ver a mãe dele depois no final, sabe? A Cor de Seus Olhos, que é o meu texto premiado internacionalmente, eu traduzi ali para um dos episódios também. Tem Piatã, Sombra da... Desculpa, você dirigiu também? Não, quem dirigiu... Como é que foi essa experiência? Nossa, assim, foi o inferno mais maravilhoso da minha vida, cara. Inferno mais maravilhoso, essa é pra guardar, né? Então, porque... Não, foi assim, foi estressante e empolgante na mesma intensidade, porque a Aurela, tipo, a gente enrolou um pouco pra começar... E porque estava fechando com o diretor, que é o Ian, que é do Porta dos Fundos também. Um dos fundadores do Porta, né? Quando eles fecharam, eu falei assim, ali, agora a gente tem 2 meses para fazer isso. E eu não tinha os roteiros, eu tive que escrever tudo em algumas semanas, tá ligado? Eu tinha 3 histórias já fechadas, que é o Piatã, Sombra da Serra, A Cor de Seus Olhos, não lembro qual a última história que eu já tinha pronta, mas as outras eu tinha que escrever do nada, assim, sabe? Construir o mundo todo e escrever. Tanto que uma das que eu mais gostei de fazer foi Depois do Presidente Negro, que é inspirado na obra do Monteiro Lobato, mas aí eu imagino uma continuação para esse mundo. E assim, eu entrei numa vibe de escrever 5.000 palavras por dia, assim, cara. Eu entrava lá no programa de roteiro, colocava lá minha meta, 5.000 palavras, e ficava lá escrevendo. Teve uma grande discussão com o Ian, porque assim, formatos de podcast de ficção são muito novos no Brasil. E o roteiro dele não deve ser a mesma coisa que um roteiro audiovisual. Você precisa de um roteiro que faça funcionar para o diretor, para os atores e para o produtor de som. O Ficções Selvagens foi feito pela Mira Filmes, e também teve o Guto, que foi um cara só do som, que fazia todo esse palco sonoro, construía. Então, as primeiras semanas a gente rolou muito assim numa discussão. A gente discutiu muito sobre como o roteiro funcionaria para todo mundo, para todas as pessoas envolvidas. Depois que a gente achou o formato do roteiro, aí foi mais tranquilo. Eu tive que me clausurar e produzir isso. Foi muito estressante fazer tudo isso em pouco tempo. Mas assim, eu cresci 10 anos como escritor nesse trabalho. Depois a gente teve que filmar, foi logo no começo da pandemia, assim. Então a Mira Filmes armava todo o estúdio, a gente ficava na nossa casa, assim, fazendo o meeting, assim, fazendo a conferência para a direção. O Ian dirigiu, eu estava lá do lado dele, cara. Então eu cresci mais 10 anos ali aprendendo com o Ian como que foi a direção. Ele é foda, ele é absurdo, cara. O Ian é um cara que eu admiro, porque tinha algumas complexidades no projeto, que era o orçamento não dava para ter todos os atores globais que a gente queria. Orçamento é sempre ponto delicado. Então a gente tinha que, tipo... Mas você tem o Neil, né? O Neil é muito bom, cara. Nossa, cara, o Neil, mano. O Neil Marcondes é o cara... Eu amo o Neil Marcondes. O Neil Marcondes faz voz... Eu sou produtor de desenhos animados. Ele faz voz no Giga Blaster também, num dos personagens. A gente brigou tanto pra ter o Neil, cara. Porque a gente fez teve o teste de cast. Quando a gente olhou o Neil, eu falei, mano, tem que ter o Neil, cara. Tem que ter o Neil. E aí, tipo, mas tinha alguns atores mais novos também. Eu, sem experiência de direção, eu via o pessoal gravando e falava, mano, não vai dar certo, não vai conseguir, cara. E o Ian conseguia fazer a mágica acontecer, cara. Ele fazia a parada funcionar de um jeito que eu fiquei impressionado, assim, sabe? Então, foi um projeto que eu amei fazer. Eu quero fazer mais ficção em podcast, sabe? Na verdade, é o meu propósito, fazer ficção em todos os lugares do mundo, assim. É o propósito que eu tenho, levar a ficção pra galera.
E assim, eu amei fazer Ficções Selvagens. Muito legal, cara. Eu fiquei muito feliz de saber que você gosta de ouvir. Quando você escreve, para você escrever, você tem que estar ouvindo uma trilha sonora, né? Que você monta seu playlist de acordo com as emoções que você quer dar naquela cena. A gente vai te dar de presente esse fone aqui, por favor. Show de bola, cara. Posso pegar já? Pode pegar, o fone da Philips, tem 12. Cara, 35. show de bola. Show de bola para você botar no talo aí. Ele tem cancelamento de eco, 18 horas de reprodução, você bota aí, vai ficar escrevendo 200 mil palavras ouvindo seu som. A gente espera que ele seja um grande companheiro para você. Vai correr comigo também. Criações. Vai correr contigo. Boa, muito legal. E pô, a gente está chegando no final, que pena, né? A gente acabou nem falando, eu queria que você falasse um pouquinho do Infiltrados no Cast também, e aí passar suas redes sociais para quem eventualmente está morando no outro planeta e não te conhece ainda e quiser te seguir. O Infiltrados no Cast é o meu programa semanal ali que eu tenho de podcast para entrevistar e trocar ideia com algumas pessoas também, sempre levando uma discussão histórica, sabe? Então, tudo, geralmente o que acontece no país, mas olhando e confrontando com algumas bases históricas. Eu tento investigar alguns grupos supremacistas. Você falou de Steve Bannon, vou atrás de quais são as influências dele. É um pouco do meu lado nerd ali, investigando. Eu tento trazer algumas discussões sobre ancestralidade e religiosidade, assim, de uma forma de eu tentar me enxergar ali também nesse rolê da religiosidade. E é isso, as minhas redes sociais é Savage Fiction, que você pode me encontrar no Instagram e no Twitter, mas não me encontra lá pra ficar me enchendo o saco não, cara. Entra lá pra gente trocar umas ideias legais que eu tô sempre ali pra somar. Muito legal. Queridão, muito obrigado pela tua presença aqui, Ale. Foi muito legal a nossa conversa. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa relacionada com esse universo de contação de história, com essa correria fantástica aqui do Ale. Para nos acompanhar, para assistir os outros episódios, é só entrar na internet, Meu Nome é Correria, 2 vezes mesmo, meu nome é correria.com.br, ou então achar a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, @meu nome correria, sem o segundo Meu Nome Correria. Valeu e até a próxima edição do nosso Meu Nome é Correria. Aliás, estreando aqui o nosso Neon, hein? Valeu! Tamo junto!